Olá, igreja, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Então, queria trazer para vocês uma reflexão de uma palavra sobre a natureza humana, né? Você já questionou já se perguntou por que às vezes uma pessoa não consegue vencer a natureza dela, né? E às vezes até nós mesmos, né? Tem sentimentos que batem na gente, estão com a gente, né? Não batem, estão dentro da gente e a gente não consegue deixar o sentimento de lado. A pessoa não consegue vencer uma coisa, você se sente até mal porque a pessoa está num caminho errado, né? A pessoa até abandona os caminhos de Deus porque ela não consegue vencer aquele sentimento, que é um sentimento natural. Aí eu queria falar de como que entra esses sentimentos, né? Dar uns exemplos, né? Que a gente tem feito em um seminário aí de cura e libertação infantil, a gente até fala das portas abertas. Essas portas abertas são exatamente as coisas que Satanás coloca lá na criança, na infância, né? Colocam desde até o ventre da mãe. Eu queria falar um pouco sobre isso. Mas antes eu queria falar sobre, ver o texto na Bíblia aqui sobre o homem natural. O porquê que a gente não pode ser natural. A gente tem que morrer para esse homem natural. Então vai lá, ó. 1 Coríntios 2,14, tá assim. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Para ele são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Em Romanos 8, 5 e 6 está assim: porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e paz. Então tá aí uma razão para a gente já deixar essa natureza humana de lado. Tem uma recompensa aí, que é a vida eterna e você vai ter paz. Mas e aí, o que é essa natureza humana? Né? Então a gente tem aprendido lá no seminário de cura e libertação sobre as portas abertas que os pais têm que fechar nos filhos. Né? Por quê? Essas portas abertas vão acabar corrompendo a maneira que o ser humano tem que ser, a criança tem que ser e vai desenvolvendo, vai crescer um adulto problemático, um adulto com problemas, né? Ou com comportamentos que vão trazer problemas para eles. Não vou dizer problemas, né? Eu vou dizer assim, comportamentos. Por exemplo, por que às vezes uma pessoa que é extremamente desenvolveu o lado racional dela, né? Uma pessoa que usa bem a parte lógica, criativa da mente dela, ela não compreende a pessoa que é totalmente emotiva. Para ela, ela é uma pessoa que tem um pouco de emoção. Né? Ela tem sentimentos, não estou dizendo que ela não tem sentimentos, mas ela não consegue entender as emoções de uma pessoa que é muito emotiva. E a pessoa emotiva, se você for lógico com ela não vai entender o que você está falando porque ela só entende a parte da emoção. Tem outras características, mas eu vou ficar com essas duas para a gente desenrolar esse entendimento aí. Outro dia eu estava jogando futebol, só para ter uma ideia, vou dar um exemplo, e tinha um treinador treinando um rapaz lá, e aí ele, faz assim, vai pelo lado, chuta de 3 dedos, lá, sei lá qual era a técnica dele, né? E chutou e fez gol e tal, aí o cara pegou e falou assim, nossa, como é bom fazer gol. Eu preciso voltar a esse amor, de amar a fazer gol assim, sabe? Esse cara era um cara que totalmente emotivo, né? Era um cara mimadinho lá, um cara que ele tinha muita carência. Você via pelo comportamento dele que era um cara carente. Já o cara que era racional, ele já gritou logo, foi que deixa de mimimi, rapaz. Que negócio de, mano, paixão, amor de fazer gol. Vai lá, chuta e faz gol. Deixa de mimimi.
cara não entendia. Do mesmo jeito que o cara racional não entendia o mimimi daquele que era emotivo, o emotivo também não entendeu aquela parte lógica dele, porque para ele tinha que ter amor, envolvimento, muita coisa envolvida que é até inexplicável, né, aos olhos de alguns. E aí tem outros comportamentos também, que são as pessoas que só conseguem fazer as coisas na base de comparações, né? Ou eu faço isso, mas comparando com aquilo, eu tenho esse, mas aí eu preciso daquele também. Se esse não der certo, eu fico com aquele. Tem as pessoas que são assim. Tem comportamentos que é por base de troca, né? Eu te dou tal coisa, mas você fica devendo uma para mim. Você vai me dever tal coisa. Ou eu não vou fazer, não vou dar amor para essa pessoa, porque senão, né, ela vai querer ou algo em troca, né? Ou eu não vou fazer tal coisa para ela, porque senão ela vai querer que eu, né? Fica aquele um jogo de trocas, né? E tem a pessoa que também tem um comportamento de tomar cuidado com tudo, se fecha, porque ela tem medo de humilhação. O que eu estou falando? Né? Uma pessoa que tem um comportamento de rejeição, por exemplo, lá no ventre da mãe, na gravidez dela, por exemplo, vamos supor que foi uma gravidez indesejável, foi num momento errado, o pai não assumiu, ou o pai estava numa situação financeira que, sabe, passou um pânico, passou um medo para a mãe pegou e disse, ai meu Deus, eu não podia, isso não podia acontecer agora, não podia vir agora. Querendo ou não, o que a mãe está sentindo está passando para o ventre, para a criança. A criança está na formação dela, está formando o cérebro lá, os sentidos, os olfatos, ela está sentindo tudo. E sem falar que quando a mãe sente algo que muda o estado emocional dela, ela vai mudar o estado físico do útero. A criança sente mais frio, menos fluxo sanguíneo, mais apertado. A criança vê que quanto mais ela se mexe lá, mais a mãe fica apavorada, porque vai remeter ao sentimento. E aí cresce um ser humano com um sentimento de rejeição. Né? Olha como é que a porta aberta, o diabo consegue tocar uma criança e crescer um adulto que qualquer coisa para ele é rejeição. Né? Ele é rejeitado, ele tem medo de falar, ele não tem medo de pedir as coisas, né? Porque ele tem medo de ser rejeitado. Então, se ele ficar quietinho no mundo dele, né, não vai incomodar. E sem falar que as experiências da vida dele, ele vai, por exemplo, sofrer um bullying na escola, só está confirmando a rejeição dele na mente dele, falar, eu realmente eu incomodo. Ah, você é isso, você é aquilo, nossa, eu vou ficar quieto para não incomodar ninguém. A pessoa só vai crescendo e firmando esse estado emocional dela. E é mais essas pessoas que têm sentimentos de rejeição, as mentes delas são muito criativas, porque desenvolve mais o lado da mente, né? Não a parte do físico, ela é uma pessoa mais franzininha, vamos assim dizer, porque geralmente é quando a mãe tem essas dificuldades na gestação. A pessoa que é muito emotiva, que precisa de muito carinho, muita atenção, geralmente é na fase que ela já está no berço, por exemplo. Eu estou dando dois exemplos aí para a gente entender melhor sobre essas naturezas humanas e onde que elas entram. A mãe às vezes tem outro filho para cuidar e deixa um no berço. E ela não dá a devida atenção, não porque ela quer, ou quer o mal, ela é negligente. Não, ela tem as obrigações dela, precisa arrumar a casa, precisa fazer janta, precisa cuidar do marido, do esposo, e nisso tem momentos que ela se ausenta. E a criança sente aquela falta, aquele abandono, né? Ou seja, fica carente, torna entra uma determinada carência na criança. E com o tempo isso só vai se desenvolvendo. Se os pais não percebem, não têm
conhecimento da palavra e entendimento que esse natural do ser humano precisa ser quebrado, precisa ser trabalhado, precisa ser ensinado, dirigido no caminho que ela tem que andar, só vai complicando cada vez mais, né, o sentimento dela. Aí se torna um ser humano adulto que quer muita atenção, quer muita companhia, mas nunca está saciada, porque algo lá dentro dela está falando, está faltando alguma coisa aqui, falta alguém, falta, eu estou sendo abandonado. Eu já vi casos até de mulheres que engravidaram, só engravidaram, dispensaram depois o marido, não chegou nem a ser marido, né? Dispensou o homem, porque no fundo ela queria só o filho para ter companhia, né? Ela precisava de companhia, achava que ela ia ser preenchida pela companhia do filho. E aí passou o tempo e viu que isso aí não preenchia ela. E deu vários problemas. E essas pessoas geralmente elas não entendem o porquê que ela tem essa carência muito grande. Foi lá atrás, foi na infância. Pode ter sido na infância. Pode ter sido no berço, pode ter sido na gestação, pode ter sido na fase mais para frente, né? Até, que nem o pastor fala, que até os 7, 8 anos pode, onde está a formação do caráter do ser humano. E aí eu te pergunto, uma pessoa que é extremamente carente, mas às vezes ela nem entende essa carência que ela tem. Daí você tem as pessoas que estão dentro da igreja que, não, mas a reunião ela tem que ser muito emocional, ela não tem emoção. O pastor Eliezer, ele é muito seco, muito duro, não tem emoção, porque eu preciso preencher isso dentro de mim. E aí eu falo, não vou ficar aqui, eu vou para uma igreja que o cara lá tem dialética, tem hermenêutica, ele tem mais paixão, tem mais amor, tem mais emoção. Lá eu sou preenchido. Por isso que o Eliezer fala, né, que a gente não pode ser levado pelos sentimentos, pela emoção. Não tem que ser emocional. Apesar que, lógico, não tem até os racionais, né, as pessoas que são bem lógicas, têm as mentes lógicas, ele tem a emoção dele, tem um jeito de dar o amor dele, tem um jeito de dar a parte emotiva para Deus, para as pessoas, para o seu trabalho. Tem a parte lógica, que eu acho que é o que é necessário. Daí você também vê dentro de um relacionamento que às vezes uma pessoa que é muito lógica e uma pessoa, por exemplo, vai, junta essas duas pessoas aí. Tem outros comportamentos, mas vamos juntar esses dois aí. Um é totalmente emotivo, precisa de carinho, atenção toda hora. Dorme até com urso, né? Urso de pelúcia agarrado, porque é como se tivesse ali uma companhia. A pessoa que é lógica, ela fala assim, não consigo entender como é que essa pessoa dorme agarrado, quer me agarrar, quer toda hora quer me beijar, quer carinho. Não consigo entender. Opa, tocando aqui, deixa eu pôr no silencioso aqui. Desculpa. E aí dentro do relacionamento você não consegue entender por que um é tão carente, né, de carinho, de afeto, de emoção, e o outro não precisa disso, né? Lógico, eu não estou falando que não possa haver carinho, né? Não possa haver afeto, tem que ter, né? Mas um sabe receber no momento certo, do jeito que ele quer e na hora que ele quer. Ele não gosta né, o que é racional, o que é lógico, ele gosta no tempo dele. E o emotivo não, ele vai querer toda hora. Toda hora ele quer sentimento, toda hora ele quer carinho, quer atenção. E se você não dá, o que acontece é que, até estava vendo um memes falando assim, que quando a pessoa é muito carente, ela se preenche com qualquer coisa. Até a pessoa tinha um meme que falava assim, né? Gente, eu tô tão carente que eu preciso ir na feira. Porque lá na feira um chama, fala, linda, maravilhosa, exuberante, isso, aquilo, outro. Aí ela, por alguns minutos, ela preenchia
aquele vazio que estava dentro dela. Mas depois voltava, lógico, né? O que essa pessoa está sendo? Natural. A natureza dela. Foi aquilo que ela foi programada, né? E você acha que está correto isso? Não, né? Então a gente tem que parar de seguir os desejos do coração, né? Parar essa programação natural que a gente nasceu no pecado e ainda está desenvolvendo e não quer entender quando Deus fala que a gente tem que mudar a nossa mente, abandonar esse pensamento. Então, vou dar um outro exemplo de, por exemplo, a pessoa que tem a parte de pensamento de trocas ou a pessoa que tem a parte do pensamento que é mais voltada a comparações, elas não vão entender muito bem essa parte lógica, né? São pessoas que desenvolveram a parte de ou eu tenho uma opção ou eu tenho outra opção. Tenho duas, eu sempre vou ter duas opções. Eu não conheço, a pessoa vai falar assim, eu não conheço a minha vida com uma opção só. Porque foi programado lá na infância também, foi uma porta aberta, ou várias portas abertas, que programaram isso na mente dela. Ela não consegue decidir ficar com uma coisa só, né? Com uma opção só. Porque lá na infância ela tinha uma opção e ela se frustrou. Ficou programado que ela não teria essa opção, né? Estou falando assim bem por alto porque é complicado, tem casos e casos, mas é só para você entender que nós temos esses comportamentos. E às vezes a gente não entende porque que uma pessoa não... você vai falar para uma pessoa que é emotiva, fala assim, ó, você tem que ser amada, falta amor para você, você está muito carente. Aí, às vezes até a pessoa vai falar assim, e aí, essa carência tem que preencher com doce ou com salgado? Tem um fato também de adianta uma pessoa que é totalmente emotiva, né, carente de emoção e ser preenchida por essa emoção e ela até desconta às vezes na comida. Eu posso falar isso com propriedade porque eu sou meio gordinho, né? Sou gordinho também. Tem uma determinada carência, foi uma outra linha de raciocínio que entrou, mas não deixa de ser uma carência que eu também tenho as minhas lutas, né? E quando vem a ansiedade, bate a ansiedade, a gente quer descontar na comida e não entende por quê. Foi programado lá na infância. Foi confirmado depois no crescimento, na fase da juventude, na adolescência, e só pude enxergar depois de tanto tempo. E aí vem a luta, né? Eu entendo algumas coisas que agem na minha vida, e eu luto para que sejam quebradas. Não é fácil. Eu entendo que talvez a luta de alguns não seja fácil, mas quando você traz ao entendimento de onde você tem que lutar, é mais fácil, largando essa natureza humana. E aí essa parte, por exemplo, essa pessoa que é emotiva e desconta na comida porque ela é emocional e não é preenchida emocionalmente, aí bate aquele desejo de comer, ela vai comer. Vai adiantar ela fazer uma cirurgia bariátrica? Vai adiantar um regime? O regime ele até vai fazer efeito por um curto período de tempo, só que lá para frente a pessoa vai voltar a ter o peso de novo. Vai adiantar ela entrar numa academia, né, se ela não resolver esse problema de carência, por exemplo? Vai resolver a academia por um determinado tempo, só que ela não vai ter constância, porque a mente não mudou, a carência ainda está lá, ela precisa ser preenchida por alguma coisa, a carência continua. E aí o que acontece é que por um tempo a academia vai fazer efeito, mas depois volta de novo a ser o que era antes, frustra. A pessoa faz uma cirurgia e daqui a pouco a mente dela não mudou, ela volta a ter peso de novo. Ou até problemas piores, porque
o organismo dela já não funciona mais como antes. Aí junta dois problemaços, junta vários problemas. Enfim, são vários as vertentes que a gente tem quando a gente não passa a se autoexaminar, ver o que age na nossa natureza humana. Mas quem é natural não consegue discernir o espiritual, que a gente tem que combater os sentimentos, quebrar esses sentimentos, né? Essas programações, essas portas abertas que foram abertas lá na infância, na adolescência. O pai cria predileções, o pai ou a mãe, né? A mãe, geralmente a mãe com o menino e o pai com a menina, com a filha. Ele cria expectativas na criança, né? De que, você é minha princesa, é a filhinha do papai. Tem até casos de ficar dando beijinho, selinho, e de dormir junto. E não vou dizer que é todos os casos que vão fazer essa programação na mente da criança, mas só para você entender um comportamento, como é que surge. E aí a criança, ou no caso do menino, por exemplo, a mãe fala, meu príncipe, meu príncipezinho, meu gatinho, você é meu amor, e minha vida, ai como eu te amo, e aquele negócio todo. De noite dorme junto com os pais e tal. E aí vai ter momentos que os pais precisam ter os momentos deles, e eles se fecham no quarto e a criança fica sozinha no quarto dela. O que ela vai sentir? Nossa, meu pai, né, era o meu par, vamos assim dizer. Não estou dizendo na conotação sexual, mas na formação de pares na cabeça que a criança tinha. O menino, minha mãe era como se fosse um par para mim. Mas aí, de repente, me abandonou, me deixou, porque ficou um com o outro. A menina amava mais o pai e o menino amava mais a mãe. Poxa, minha mãe me trocou pelo meu pai, né? É tanto que até normal você ver os pais tendo dificuldade com os filhos, porque ele ama mais um do que o outro. E o outro perde a sua autoridade, a sua credibilidade de educar. Toda vida que ele falar, parece que tem uma certa raiva dentro da criança, do adolescente, né? Que, poxa, foi a vida inteira eu fui trocada por você, seja o pai ou seja a mãe, né? E não entende como é que entra esse sentimento. E a cabeça da criança fica programada em pares, né? E aí, onde que pode resultar esse comportamento? Vai se tornar uma pessoa que ou ela domina, ou ela tem que se sobressair para poder nunca ser trocada, nunca ser, como é que eu posso dizer, ser trocado, ser traído, né? Porque gera como se fosse uma traição na mente da pessoa, né? Eu fui traída pelo meu pai. Meu pai me amava e dizia que era tudo para mim, que eu era tudo para ele e de repente me trocou. Ou a minha mãe falava que eu era o príncipe dela e de repente do nada arrumou outra pessoa, arrumou meu pai, né? E eu acabei ficando de lado. Fui traído, fui trocado. Então a pessoa vai sempre desenvolver na vida dela uma forma para ela não ser trocada, para ela não ser traída. A traição está na mente dela. Já foi incutida onde? Lá na infância. Foi a porta aberta que acabou dando entrada para entrar esse sentimento. E aí crescem pessoas que são extremamente dominadoras, elas querem dominar, né? O parceiro, no caso de relacionamento, quer dominar o companheiro ou a companheira, porque na mente dele ou ele domina ou ele tem a pessoa da forma com que ele deseja, ou então antes que a pessoa abandone ela troca, ela tem uma outra opção, uma segunda opção. Ela nunca vai ser abandonada de novo, ela nunca vai ser trocada, pelo contrário, ela é que vai trocar. Então ela já leva o relacionamento de uma forma que ela que tem, vamos assim dizer, as peças do jogo na mão. Ela nunca vai deixar que a outra pessoa corra o risco de trocar ela.
E aí as pessoas assim, elas vão buscar que tipo de comportamento? O cara que, ou a mulher que tem um sentimento de humilhação, né? Onde que entra? Vamos voltar lá, portas abertas, tipo de humilhação que pode entrar numa criança para programar a mente num comportamento de humilhação. A criança ainda está no processo de formação ainda, de controle de fazer xixi ou cocô, e não desenvolveu ainda esse controle. E aí o que acontece? Ela faz na cama, faz nas calças, e o pai ou a mãe vem e humilha a criança. Mas de novo você não é homem, rapaz. Você não segura isso aí, né? Pô, fez nas calças de novo, que raio de homem que é você? E tal, aquele negócio, mas de novo, e fica aquela humilhação, né? Fica aquelas palavras de humilhação lançadas na criança. E aí o que que acontece? E lógico, não é só isso. Tem outras coisas também que ao decorrer, o tipo de você bater na criança, não aconselho batendo jamais numa criança, e sim ensinar o caminho dela. Mas aí o pai acaba batendo muito numa criança, humilha com palavras dessa forma e vai condicionando a mente da criança num caráter de humilhação, né? E aí cresce um adulto que tem medo de se expressar, tem medo de falar, pensa, mas não fala, se torna uma pessoa fechada, introvertida, a pessoa até comunicativa, mas quando ela perceber que algo pode criticar ela, ela se fecha. Por quê? Vem humilhação. Medo de falar em público, por exemplo, vai falar em público, e aí o que acontece é que a pessoa sente um medo enorme de alguém apontar um dedo para ela e dizer assim: ô rapaz, você vai fazer nas calças de novo? Você vai fazer sujeira de novo? Fica todo o tempo aquilo gravado, fica um loop infinito na mente da pessoa. Sabe quem era assim? Sou eu. Eu tinha esse comportamento, tinha o medo de falar em público, medo de algumas coisas, na escola, no trabalho, dar alguma instrução para um grupo. E aí toda a vida que quando eu falava assim, eu tenho que ir lá na frente, por mais conhecimento que eu tinha, aquilo me travava. Porque na minha cabeça eu estava, vou ser humilhado de novo. Mas eu não sabia onde que estava, porque estava no subconsciente. Onde que entrou? Na infância. Meu pai me limitava muito na forma com que eu ia falar, né? As coisas, as minhas ações, né? Ele mandava eu ficar no lugar, se eu não ficasse eu apanhava. Então aquilo estava entrando como confirmando aquelas humilhações da minha cabeça. E várias outras coisas que eu, conforme eu falei, eu já venci. E vou vencendo cada vez mais. E aí o que que acontece? Aquela pessoa que tem o caráter de ser a dominadora, porque ela tem a formação na mente dela de ser traída e trocada, ela vai procurar uma pessoa que é humilhada, que é uma pessoa calada, que aguenta as coisas calado, porque ela já foi muito humilhada, né? A pessoa, o caráter de humilhação, no caso eu tinha esse caráter, eu aguentava muita coisa calado, tinha muita paciência e aguentava muita coisa. E a pessoa que tem um caráter de ser a pessoa que comanda, que domina, que humilha, ela vai procurar sempre uma pessoa que aceita a humilhação. É tipo o Acabe e a Jezabel, né? A gente vê isso na Bíblia, esses caráteres, essas formações de exemplo na Bíblia. Você pode ver que o rei Acabe ele não conseguia mandar, decidir algumas coisas, por mais que ele queria, né? E vinha o profeta e falava dele, ó, você precisa ser assim, assim, assensado. Aí ele falou, esse profeta só fala mal de mim. Mas ele aguentava lá. E a Jezebel fazia o que bem queria. Na vida, nas nossas vidas, aí não é diferente. Tem pessoas que têm esses caráteres, são formados lá na infância. E tem também o, o caráter daquela pessoa que é por trocas, né? Então ele também é uma pessoa muito dominadora, geralmente, não sei se eu posso dizer, geralmente grandes líderes e patrões, assim, né?
tem esse tipo de caráter de troca, né? Se você cobrar ele por uma coisa, ou, por exemplo, não vou fazer tal coisa, porque senão ele vai me cobrar aumento, vai me cobrar algumas coisas e eu não vou dar. Agora, se ele te faz um favor e você fica devendo para ele tá ótimo. Porque assim, ele prefere estar por cima, ele para receber, não para ele para dever. Ou pessoas que são muito sistemáticas no sentido de, olha, eu gosto das coisas bem combinadas. Se você sair da combinação, para mim acabou o negócio. Tipo assim, lógico que faz sentido também em tudo, né? É ruim você fazer uma coisa e combinar uma coisa e a pessoa não cumprir. Lógico, é chato. Mas para a pessoa que ela tem esse padrão de troca na mente dela, ela não aceita. Pode arrumar uma confusão ou até uma inimizade. Ela forma um padrão na mente dela que, não, eu combinei isso, se você não fizer, para mim acabou o negócio, não quero mais papo com você, você vai arrumar até inimizade. Pessoas também que são muito perfeccionistas, complicado. Fazer um excelente trabalho é legal, né? No avião lá, quando eu trabalhava no aeroporto, você via aquelas pessoas que eram muito metódicas no perfeccionismo. E para elas colocavam as ferramentas assim, se você chegasse com um paquímetro lá, dava para dar a mesma medida de distância de uma ferramenta para outra. De tão perfeito que era a mesa do cara. E ele ia fazer um serviço e se não tivesse tudo nos mínimos detalhes, era arriscado ele desmontar tudo de novo e querer fazer de novo. E gerava enormes prejuízos para a empresa, né? Porque o avião no chão, quanto mais tempo ele parado, mais prejuízo é. Então você tem que fazer o trabalho com excelência, mas tem que ser rápido. Às vezes é que nem uma pessoa programar um casamento. Eu vou fazer, mas tem que ter um violão de cauda, ou violão não, perdão, tem que ter o piano de cauda, né? E tem que ser o XY cantor lá, o instrumentista, porque se não for ele, não vai ter casamento. Tem que ser perfeito, tem que ser as notas perfeitas, tem que ser afinado. Meu, é melhor casar, não é? Não importa. Desculpa. Então, você vê como é que são os padrões. E esse padrão do cara que é por troca, na infância, um exemplo, deixa eu ver como que entra a porta aberta que vai entrar na mente dessa criança para programar, ter a tendência de entrar para essa parte. A criança ela já está na fase de desenvolver já o andar, o caminhar dela, e o pai ou a mãe fica assim, então faz isso agora, se você fizer assim eu te dou isso, se você fizer assado eu te levo para tal lugar, né? Fica condicionando a mente da criança com sistemas de troca, toma lá, dá cá, entendeu? Então, por isso que a gente tem que vigiar e mudar a nossa mente. Tem um versículo que está assim, Jeremias 17, 9 a 10. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto quanto ele. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ele faz. Em Tiago 1,14 está assim: cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. No 15, então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. O que isso está falando? Quando a gente o homem do coração, o coração do homem é enganoso. Quase que eu trocava aí. O coração do homem ele é muito enganoso. Se a pessoa ela fica seguindo os sentimentos que ela tem no coração, ela dança. Ela é reprovada por Deus, né? Da onde profere as falhas, os pecados.
né? Tem vários versículos aí que falam isso, né? Que o que contamina não é o que sai, não é o que entra no homem, sim o que sai da boca, o que sai do coração. A boca fala o que o coração está cheio. Tem vários versículos. Então, por isso que a gente tem que examinar sempre o coração. O coração, ele está ligado à mente. Você vê que pela palavra está falando que ele examina, o Deus esquadrinha o nosso coração e o nosso pensamento, porque eles são tão ligados, né? Então, qual é seu pensamento? Qual é seu sentimento? O que você pensa que gera no seu coração e gera o sentimento? É um sentimento natural? Tem que ser vencido, né? Eu digo isso e digo em amor, porque eu sei que não é fácil. Eu também tenho meus sentimentos, todo mundo tem seus sentimentos, mas tem os sentimentos que atrapalham. A gente pode ter afeto, carinho, amor, a gente pode dar louvor a Deus de formas racionais, emotivas também, mas não pode ser dependente de totalmente de emoção. Eu não tenho que ficar buscando, é que nem o Eliezer fala, né? Tá parecendo até, é, como é que eu posso dizer, comprovação do que o pastor está falando, né? Assim, que o pastor diz, está repetindo o que o pastor diz. Não tem que ter aquela nota na música. É gostoso um louvor, uma nota, um louvor bem feito, né? Os instrumentos, os vocais. É muito bom. Eu presto bastante atenção nisso. Mas se eu for numa reunião, num local aberto, que não tenha nem telhado, que só tem um violão, ou nem tem um violão, seja vocal, e nem precisa ninguém estar tão afinado para cantar, não importa. O que importa é a presença de Deus. O que importa é se Deus vai estar lá. Eu acho que não tem sentimento maior do que Deus presente, né? Naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente está sentindo. É bom ter uma reunião gostosa com um bom louvor, uma boa palavra, um bom jeito de explicar? Mas o mais importante não é isso. Então, que você possa examinar essa natureza humana, esses sentimentos, o que está te atrapalhando, como que você, e quando você identificar o que está te atrapalhando, como que você vai vencer, o que você tem que fazer para largar ele, né? Tem uma palavra aqui que fala assim, Provérbios 4:23, guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Em Efésios 4:22 está assim, ó, a despojai-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. 23. A vós renovar no espírito da vossa mente e vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, revista-se do novo homem. Morra para aquele homem natural, para aquele velho homem. Não deixe ele voltar não atrás. Entenda que tudo é espiritual. Tudo está ligado ao sentimento. Não tem como não estar. Corpo, a mente e o coração está desligado um do outro. Está ligado. E ele vai refletir no seu corpo, né? Tem muitas doenças que são reflexos. Se eu não dissesse que são todas, né? Não posso dizer porque eu não sou médico, né? Mas talvez se eu fosse médico e tivesse um bom conhecimento dentro dessa área, eu talvez diria que todas as doenças são causas de sentimentos e espiritual. Em Jeremias está assim, 17:7. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. Tá chovendo. Sua folha fica verde, e o ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto.
tem que ser que nessa árvore, confiando no Senhor, que ela possa te dar, te nutrir, né, dos rios de água viva de Deus. Você não precisa depender de nada. Falar em água, é bom beber água, viu? Em Romanos 12:2 fala assim: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, temos que morrer para essa natureza adâmica, né? Essa descendência de Adão. Temos que morrer. Aqueles que já estão no trajeto, no caminho, ótimo, parabéns. Continue firmes, né? Cuidado para que não caia, vigie para não cair. Agora, você que não consegue vencer ainda essa natureza, não consegue entrar na sua mente que você pode ser uma pessoa espiritual e vencer, ore, peça para Deus, confia nele, peça ajuda das pessoas que têm intimidade com Deus, as pessoas que estão na igreja ou que estão na luta também, mas estão no caminho vencendo. Peça ajuda. A pior coisa que você faz é deixar essa natureza humana te confirmar na sua mente que é natural. Ah, isso é natural. Isso não vai mudar em nada, né? Eu tenho que ser religioso, tenho que ser santo dentro da igreja, amém. Tem algumas coisas que vão mudar a minha mente, mas outras são naturais, outras não mudam. A palavra está dizendo que você tem que morrer por completo, tem que ter a sua metanoia, você tem que ter a sua mudança de mente, você tem que vencer esses sentimentos. Os sentimentos não podem mandar em você, eles não podem te liderar, né? Então é isso, né? Vou orar, quero que vocês vençam aí os sentimentos, que enxerguem, né? Que Deus mostre para vocês qual é o sentimento que te prende, que te limita, que te põe medo, que te põe trauma, né? E que você possa vencê-los, que eles não possam te dominar, que eles não possam dirigir a sua vida, mas sim o Espírito Santo de Deus. Quando você morrer para o velho homem, para esse homem natural, você vai ver que Cristo vai tomar posse de você e tudo vai mudar na sua vida. Vou orar e estamos juntos, né? Nessa caminhada. Eu também tenho as minhas lutas, também quem não tem, todo mundo tem. Mas eu vou vencer em nome de Jesus e já venci muita coisa. Muita coisa eu já deixei para trás. E muita coisa falta pouco eu deixar para trás. Se Deus quiser, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. E nós estamos juntos. Pode contar comigo, pode contar com o pastor, né? Em oração, no que for preciso, né? Tamo junto. Amém? Fique em paz, né? Que o Senhor resplandeça o seu rosto, que você possa dar muitos frutos, em nome de Jesus. Amém? Um forte abraço, um beijo. Fiquem com Deus.